Olá, eu sou Eliane Guedes e hoje o artesanato está assim imperdível. E a gente tem recebido assim muitos elogios em relação à nossa mesa que compõe o nosso cenário. E todo mundo quer saber como que a gente conseguiu fazer esse tampo de mesa, se é pintado, se é uma decopagem, como que funciona isso no vidro, se é um colado e depois a gente coloca o vidro. Então hoje eu vou te mostrar passo a passo de como você pode confeccionar não só um tampo para sua mesa, como também fazer pratos decorativos. E aí você vai poder confeccionar qualquer peça que seja um vidro transparente. Então você vai poder decorar o seu vidro. Então isso vai ser assim muito bacana. E hoje eu queria assim mandar um beijo assim bem especial para todo mundo que cuida de mim na terça-feira assim com muito carinho. Para Graça, para Silvana, para Luciana, para Carol. Olha, assim um beijo bem especial e esse programa hoje vai para vocês. Então hoje eu vou te ensinar a trabalhar com um vidro transparente, que pode ser desde um prato ou um tampo de mesa, um porta-retrato de vidro. Então a peça não importa, o que importa é que ele seja um vidro transparente, tá? Então eu tenho um prato assim todo transparente. E tem uma possibilidade que as pessoas ficam muito na dúvida se pode ou não utilizar esse prato que já vem com essa borda colorida. Então eu vou fazer com esse aqui, porque esse aqui eu não posso utilizar mais de uma cor, porque senão agride a esse entorno que tem aqui. E como a dúvida é muito grande em relação a este prato, a esse tipo de prato, eu vou fazer nesse prato. Mas você pode fazer num prato transparente, você pode ter um criado mudo e resolver mandar cortar um pedaço de vidro que caiba exatamente no seu criado mudo e trabalhar em cima do vidro da mesma maneira que a gente vai fazer no prato. Então você vai ver que você vai ter muitas possibilidades para desenvolver essa técnica. Prato decorativo, olha, tá chegando o Natal aí, quem gosta de prato decorativo vai ficar perfeito, fica um trabalho bem bonito. Primeira coisa que você vai fazer é com um paninho colocar álcool. Mesmo que o seu prato esteja lavado, que você lavou, já deixou o prato limpinho, sempre fica uma gordura, às vezes é a própria gordura das mãos. Então o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é passar um pano com álcool para remover qualquer resíduo, tá? Então olha, se você estivesse fazendo um tampo de mesa também, no lado que você vai trabalhar, é sempre do lado que você vai trabalhar, é que você vai fazer essa limpeza com álcool, tá? Aqui no prato, a gente vai fazer o prato ao contrário, tá? Então a gente vai trabalhar aqui por trás do prato. Depois que você limpou o seu prato com álcool, nós vamos utilizar o verniz vitral incolor da Águia, tá? Esse verniz vai dar toda a segurança para você começar a fazer o trabalho. E aí você vai ter que utilizar um pincel de cerdas bem macias. Por quê? Porque senão você pensa que como o verniz é transparente, como o prato é transparente, você acha que isso não vai aparecer. Mas quando você utiliza um pincel de cerdas duras, vai ficar todo arranhado. E esse arranhado, depois que a gente coloca a tinta, na fase de colocar a tinta, você vai ver que vai dar uma diferença no seu trabalho. Então, olha, a ponta do pincel, você molha a ponta do pincel e você vai passar o verniz vitral incolor da Águia em todo o prato, tá? Eu aconselho você a fazer por etapas. Então, por exemplo, você começa a passar aqui na base do prato. Depois você vai indo para a lateral do prato, que assim você não se perde, porque como o verniz é incolor, às vezes, e seca rápido, quer dizer, às vezes você fica na dúvida se passou ou não. Então, olha, molha a pontinha do pincel, só a ponta do pincel leva o verniz vitral incolor, tá? E aí, olha, você vai passar o verniz no prato.
O que que acontece? Você não precisa ficar passando e repassando aonde você já passou, porque você vai sentir que o verniz começa a grudar e o pincel começa a agarrar. Então, olha, molhou a ponta do pincel, vem aqui, olha. Esse verniz, a primeira mão desse verniz, funciona assim como se a gente estivesse passando uma base. Para você ter a certeza de que tudo que você vai colocar aqui em cima vai fixar. Então, olha, sempre pegando uma direção para não acontecer de esquecer aonde você já passou, tá? Esse prato vai ser muito legal se você quiser presentear alguém no Natal, né? Um prato decorativo, uma bandeja decorativa. Você pode fazer, você pode mandar cortar o seu vidro no tamanho da bandeja, um tamanho de bandeja que você gosta, que você acha que é um tamanho legal, e você decorar a sua bandeja e dar de presente. Olha que lindo que vai ficar. Então é um trabalho que você pode abusar e fazer muita coisa bonita. Uma mão só de verniz, tá? Ele precisa ficar bem passado e em todo o prato. Você não pode esquecer da bordinha, tá? Então, olha aqui, olha. Você vai passar, quando você passar, olha, você passa aqui na borda também. E você vai limpar o seu pincel com o thinner da Águia, tá? Então, a mesma coisa, você coloca um pouquinho de thinner. Você faz essa primeira limpeza logo no seu pincel para ele não estragar o seu pincel, tá? Então, olha, limpou. Depois você lava o seu pincel normalmente. Então, olha, depois que você passou o verniz incolor no seu prato, verniz vitral incolor, você pode secar. Então, você pode acelerar esse trabalho secando com secador, tá? Bom, aí eu escolhi esse guardanapo para fazer no meu prato. Você pode escolher o guardanapo que você achar melhor. Pode ser um guardanapo infantil, um guardanapo com motivo de Natal. Então, eu escolhi esse guardanapo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar essa flor principal, tá? Então, olha aqui, olha, eu recortei essa flor principal, que é a flor que a gente vai trabalhar com o guardanapo. Você não pode esquecer que você tem que, depois que você recortar, você vai retirar as películas, tá? Todo guardanapo, ele tem 3 películas, olha. Essas 2 películas você vai descartar do seu trabalho e vai trabalhar com essa película. E aí sim nós vamos colar a flor no nosso prato. Quando a gente diz colar, o pessoal acha que vai utilizar um outro material, vai utilizar uma cola de uso misto, vai utilizar um outro produto que a gente está utilizando, que utiliza na madeira. Não, nós vamos colar esse guardanapo com o próprio verniz vitral, tá? Então, olha, continuando com o pincel de cerdas macias, nós vamos umedecer o pincel e aí nós vamos colocar, olha, do meio para fora, olha, saindo do guardanapo, tá? Olha. E aí você sente logo que você precisa reabastecer o seu pincel com verniz incolor da Águia. O que acontece? Quando você começa a esfregar, você começa a ver que o pincel começa a agarrar. Então, já está na hora de reabastecer. Então, olha, de novo, molha a ponta do pincel. E aí você vem sempre do meio para fora, olha. E sempre saindo do guardanapo, olha. Porque é isso, esse saindo da ponta do seu guardanapo, você fica com a certeza de que a pontinha da flor está sendo colada, tá? Agora, nós já colamos o nosso guardanapo, tá? E aí nós vamos secar novamente, deixar ele sequinho. Quando você estiver utilizando esse prato que tem essa borda, porque esse prato já vem com essa borda colorida. Então, você procura trabalhar sempre no meio do prato, colocando ou a figura de um anjo, ou de uma flor, ou infantil, sempre no meio, porque aqui ele não vai aparecer, tá? Se você quiser que a borda tenha um desenho, um trabalho, aí você faz a opção daquele prato totalmente transparente, tá? E aí nós vamos para o segundo passo, que é o verniz craquelê
da águia também, né? Quanto tempo que eu não trabalho com esse verniz? Com o verniz craquelê da águia, você vai poder fazer outras peças, não só essa técnica aqui com um prato com vidro, né?